Olá, 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 olá. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês, apaixonadas pelo tarô? Aqui tá tudo bem também. Bom, eu vim hoje falar com vocês mais um tema do nosso podcast Tarô do 0 aos 10 mil. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Ícaro Lopes e o tema do nosso episódio de hoje é: tenho medo de errar nas minhas leituras de tarô. Então, se você já é tarólogo ou se você trabalha com alguma outra ferramenta de adivinhação, como baralho cigano ou tarô mesmo, ou qualquer outra ferramenta que tenha um cunho de adivinhação, provavelmente você já passou no começo, naquela fase que você está estudando, que os clientes chegam para você com aquele medo de fazer uma previsão para alguém e errar. Como todo início de trabalho, como todo início de profissão, é claro e é natural que a gente fique inseguro de fazer uma previsão para alguém. Muitas vezes, essa previsão, ela pode ser determinante na vida do teu cliente. Essa previsão, ela pode fazer o teu cliente criar muita expectativa. E se a gente for pensar que geralmente o nosso cliente, ele já chega levemente abalado, ou então ele está mais sensível, ou ele está confuso, nós temos que ter muito carinho quando a gente vai fazer uma previsão, tá? Mas vamos lá. O que seria errar numa leitura de tarô, né? Uma vez, para a gente começar, né? E aqui é muito importante eu ressaltar para vocês que essas explanações que eu faço, eu estou falando de mim, do meu método de leitura e o meu objetivo. Então, como vocês sabem, eu sou psicólogo por formação e eu uso o tarô como uma ferramenta de direcionamento, aconselhamento e autoconhecimento. Então, é um mergulho profundo dentro do inconsciente do nosso cliente. É um mergulho profundo dentro do ser daquela pessoa que está te procurando, né? Então, para mim, o tarô, ele não é uma ferramenta somente de adivinhação. Eu posso usar o tarô para adivinhação? Claro que pode, você pode. Quando você compra um martelo, você pode usar o martelo para martelar um prego, você pode martelar, pregar uma madeira, pregar um quadro, bater na cabeça de alguém com martelo. Você usa o martelo da forma que você quiser, tá? Mas, se a gente vai olhar para o verdadeiro significado do martelo, ele foi feito para martelar pregos, tá? Então, para mim, o tarô não é uma ferramenta de adivinhação. Por quê? Porque a primeira coisa que é muito importante que nós tenhamos consciência, e nós aqui eu estou falando como terapeutas, é que não tem como eu ter controle do que vai acontecer com a vida da minha cliente. E quando eu vou para esse espaço da adivinhação, de alguma forma, eu estou entrando na vida dessa pessoa e eu estou me alinhando com essa previsão. Então, é preciso ter muito cuidado e preciso ter muito tato quando eu vou fazer uma previsão para alguém, porque a primeira coisa que eu tenho que deixar muito claro para essa cliente é que o tarô, ele vai ler a tua energia agora, desse momento. Porque se você garante que aquilo vai acontecer, se você dá certeza para o teu cliente que aquilo vai acontecer, você pode estar, de alguma forma, infringindo o livre-arbítrio do teu cliente. E aí você vai se tornar diretamente responsável
por essa previsão. Então, pensa só. Alguém fala assim, nossa, Ícaro, você é maravilhoso, você fez uma previsão pra mim e aconteceu, que legal. E aí, essa pessoa chega pra você e, gente, eu vou dar um exemplo que pode parecer um exemplo bobo, tá? Mas eu quero que vocês olhem pra energia que tem atrás desse exemplo, tá? Então chega uma cliente e fala assim pra mim, Carol, cara, como você acertou a sua previsão, eu quero que você me dê os números da Mega Sena da virada, tá? E a Mega Sena da virada, ela tá acumulada em 258 milhões. Ou seja, resolve a sua vida, a mim de mais uns par por aí, né? Eu não sei se tem alguém que sozinho tem um BO para resolver de 258 milhões, tá? Eu acredito que não, que geralmente nossos BO é menorzinho. E aí, tá bom. E eu te vendo a cartada, o trunfo, que eu vou te dar esses números. Só que, entendam só, para eu ter controle de te dar esses números da Mega Sena, eu tenho que fazer uma previsão, primeiro, que envolve muitas pessoas. Segundo, uma coisa que ainda não aconteceu. Então, vamos fazer um paralelo aqui para vocês entenderem. O que eu explico para as minhas clientes? Quando a gente vai fazer uma previsão, e é para sua vida. Então, Ícaro, eu quero saber, eu sou sozinha, eu não tenho filhos e eu quero ir embora de Bauru, tá? Eu estou aqui no interior de São Paulo, Bauru. Tá bom. Poxa, você tem a chave para mudar isso. Você vai fazer a escolha. Teoricamente, essa decisão, né, essa escolha, ela vai afetar só a sua vida, teoricamente, tá? Agora, vamos supor que você é casada e tem 2 filhos. Quando você toma essa decisão, são 4 vidas que estão em jogo. A sua, do seu marido e seus 2 filhos. E diretamente falando, a gente pode subentender que vai afetar diretamente a sua vida e a vida do seu marido. Então a decisão vai ser tomada por vocês 2. O que eu tô querendo dizer? Quanto mais pessoas envolvidas existem numa previsão, maior a chance daquilo mudar. Por que quando a gente fala de relacionamento, você tem que deixar muito claro para o teu cliente que você está mostrando para ele o caminho, as possibilidades e não o que realmente vai acontecer de forma imutável. Tem uma frase que eu sempre digo para os meus clientes, tá? Que o tarô, ele tendencia, mas ele não sentencia. O tarô, ele mostra o que a sua energia está criando no momento, mas ele não acha, ele não te condena. Porque a palavra tarô, ao contrário, é a palavra rota. Ele te mostra um dos caminhos. Qual? Aquele que a tua energia está mais ligada no momento. Então, na verdade, quando a gente fala de errar numa previsão de tarô, isso não existe. Porque nós estamos em constante mudança todo o tempo. Todo o tempo. E essa mudança, que é justamente o livre-arbítrio do teu cliente, é o mais mágico da leitura de tarô. Porque se você tem um mapa, se você tem uma bússola, você vai chegar muito mais longe, muito mais fácil e mudar o caminho se você quiser. Então, o tarô, ele é para isso. Quando a gente faz uma tiragem de futuro e aparece, por exemplo, sei lá, um acidente de carro,
Poxa, você vai cuidar mais do teu carro, você vai levar no mecânico, você não vai entortar o caneco e dirigir. Então vocês imaginem que o tarô, quando eu falo que ele é um velho amigo conselheiro, ele é uma ferramenta de todo tempo você ver o que está previsto para acontecer e mudar aquilo se não é o que você deseja. Quantas vezes eu tive diante de alguma coisa que eu precisava decidir e eu estava muito em dúvida. E o tarô, o que ele te traz? Ele te traz, bom, se você, a gente fala de casal comprar uma bicicleta, né? Então ele fala, se você casar, a chance maior é que aconteça isso aqui, que o teu desafio vai ser esse aqui. E se você comprar bicicleta, a chance é de acontecer isso aqui. Exatamente, essa é a palavra. O tarô te traz consciência. E qual é a questão da adivinhação? E aqui eu estou falando da adivinhação, só adivinhação, tá? Quando você atende um cliente e você só faz adivinhação e você erra, o teu cliente não volta. Por quê? Porque ele queria só adivinhação. Você entregou, ele não volta. Se você errou, ele não volta. Por que a minha leitura é diferente? Porque eu mostro as possibilidades para o cliente. Então a primeira coisa que eu faço como tarólogo é trazer consciência para esse cliente e segurar na mão dele para que ele faça as melhores escolhas. Porque eu ativo a sabedoria dele e não deixo mais ele à mercê do acaso. Esse é o grande diferencial da minha leitura de tarô. Vamos falar da história ainda de casal comprar bicicleta para vocês entenderem. Então tá bom. Se você casar, você vai ter um desafio X e uma facilidade X. Se você comprar uma bicicleta, você vai ter um desafio X e uma habilidade X, né? Uma facilidade X. Aí o cliente fala assim, poxa, Ícaro, eu ainda tô em dúvida. Tá bom. Aí você vai explorar. Você tira mais duas cartas, por exemplo, e fala assim, olha, o que eu percebo hoje é que a energia tá mais favorável para você enfrentar essa situação aqui, de casar, por exemplo. Mas se você comprar uma bicicleta, vamos ver o que o tarô te traz de dica. O que o tarô te traz como uma outra ferramenta, no sentido de um outro olhar. Porque, gente, é o olhar. Quem tá aqui há mais tempo, que acompanha os meus stories, eu sempre falo, não existe luz sem sombra. Não existe bem sem mal. Nós somos parte de um todo. Então, não existe decisão ruim na nossa vida. Existem decisões que criam mais desafio e decisões que criam mais facilidade. Agora, qual é o grande lance da história? A escolha não é nossa. A escolha é do nosso cliente. O nosso papel é trazer clareza para ele. Eu falo que a leitura de tarô, ele é como se fosse uma limpeza de um espelho que estava sujo. Aonde com os meus olhos, sem dor, sem mágoa, sem sofrimento, porque eu não passei por tudo aquilo, eu ajudo esse cliente a olhar de um outro ângulo para ele conseguir resolver. Esse é o grande movimento do tarô. Esse é o verdadeiro significado do tarô terapêutico. Por que ele é terapêutico? Porque ele não escolhe por você. Ele te mostra os caminhos. E, gente, imaginem só. Olha o tamanho da riqueza. Olhem a grandiosidade disso. De você entender
o desafio e a facilidade de uma escolha. Porque vocês percebem que na nossa vida, a maioria das decisões que a gente toma são baseadas no resultado que eu quero ter e o quanto que isso vai me custar. Então, poxa, isso é uma coisa fácil ou uma coisa difícil? Ah, é uma coisa difícil. Tá, mas eu quero muito isso? Eu quero muito. Então, eu estou disposto a pagar o preço para isso acontecer. Vamos falar de relacionamento, né? Por exemplo, vamos supor que eu namore uma pessoa que seja mais velha do que eu. E essa pessoa tenha crenças diferentes da minha. O que o tarô vai te mostrar? Quais são essas crenças? Quais os desafios você vai ter com essa pessoa? E o melhor, qual a melhor estratégia para você usar para ter um relacionamento leve com essa pessoa? Vocês percebem que é muito mais profundo do que só falar se vai ficar ou não com essa pessoa? É muito mais profundo, porque eu tô te dando a escolha, eu tô dando poder para você decidir. Diante desses desafios, você vai ter o poder, a faca e o queijo na mão, como dizem, de decidir se você vai ficar com essa pessoa ou não. Ícaro, eu quero mudar de emprego. Tá bom. Desafio, facilidade, escolhe. De repente você pode falar, poxa, Ícaro, eu acho que agora eu não tô disposta a lidar com todo esse desafio. Tudo bem, espera mais um pouco. E aí passa um tempo, poxa, Ícaro, agora eu acho que eu tô pronta. Maravilha. Vamos olhar de novo. Vamos ver se esse desafio tá do mesmo tamanho, se ele permanece igual. Então, entendam. O tarô terapêutico sempre vai te trazer a possibilidade de ver o que está acontecendo. Ver com os olhos da neutralidade. Por que a gente tem dificuldade de tomar decisões na nossa vida? Porque nós estamos envolvidos emocionalmente com as coisas. E aí a gente acaba ficando paralisado. O medo, a insegurança te paralisa. O que o tarô me traz? Ele me traz o olhar de neutro de uma situação. E aí, a gente olha para uma situação tal como ela é. Simples assim. Vocês percebem a diferença? E aí a gente vai para um outro espaço, né? Quando você faz uma previsão e você erra, você imagina o tamanho da frustração do seu cliente? Por quê? Porque ele vai usar, né, essa previsão como um álibi. Esse é o grande diferente. Essa é a grande diferença. Vou voltar no exemplo da Mega Sena, tá? Então vamos supor que o cliente pediu os números da Mega Sena. O que eu vou falar para ele? Tá bom, mas deixa eu entender uma coisa. Você joga? Você joga toda semana? A maioria vai te dizer que não. Então, a gente sempre vai começar um olhar de eu vou ajudar você, mas eu vou ajudar você a fazer a sua parte. E a sua parte é o fundamental para mudar tudo, porque você constrói a sua vida. E isso, gente, é fantástico. É fantástico. Quando eu quis pensar, né, quando eu elaborei esse tema, é porque muitas pessoas que me procuram, muitas pessoas que querem aprender tarô, ou até mesmo os meus alunos, eles falavam muito pra mim, Ícaro, cara, eu já fiz o curso com fulano, com beltrano, e, eu tenho uma insegurança, eu tenho medo de errar. E aí é muito legal, porque depois do meu curso as pessoas falam, Ícaro, passou o medo, porque agora eu entendi o real significado. Vou dar um outro exemplo. Um cliente teu te procura
e ele tá com a mãe doente, tá? E aí você vai fazer uma tiragem pra ele e aparece a carta da morte. Você fala, puta que pariu, fudeu, e agora? E agora? E aí o que eu faço? Eu vou perguntar pro meu cliente. Viu, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguns momentos que você percebe que a sua mãe tá muito desanimada, tá triste, como se ela tivesse desistido de viver? Você acha que a sua mãe, ela ainda faz planos para a vida dela? Ou você percebe ela tristinha, apática? Não, Ícaro, eu percebo ela meio triste, porque meu pai faleceu. Em alguns momentos ela fala que ela não tem mais motivação para viver. Tá? E aí o que você vai responder? Bom, ela precisa se cuidar. Gente, olha que diferente. Você cantou a bola pro teu cliente, mas você não disse para ele que ela vai morrer. Você disse para ele, a sua mãe tem uma escolha. Hoje, a escolha que ela está fazendo não é uma escolha que vai tornar a vida dela longa, mas ela pode escolher diferente. E aí você vai parar por aí? Porque no meu curso eu te ensino a ir além. Vamos ver o que você pode fazer para contribuir com essa escolha dela? É fazer uma atividade física, é comprar alguma coisa que ela goste, é ela mudar de casa. Então, meus amores, o grande movimento aqui é: primeiro, você não vai jogar bomba no colo de ninguém, tá? Você não vai falar pra ele que a mãe dele vai morrer. Você vai falar que é uma situação que ele precisa se preocupar, tá? Tem sintomas. Mesmo porque, vamos ser sinceros, se ele te fez essa pergunta, é porque ele sabe que tem alguma coisa acontecendo. Porque ele não... Gente, aonde as coisas estão funcionando, a gente não mexe. Sabe aquele... Tem até um ditado, né? Time tá ganhando, não se mexe. É isso. Se ele tá te perguntando, é porque tem alguma coisa. E aí você vai dar esse norte para ele. Então é muito mais do que adivinhar. Você tá pegando na mão do teu cliente durante a consulta. E você tá falando, viu? Eu vou com você. Vamos encontrar uma solução juntos? Aí pensem comigo. Aquele lá da Mega Sena ainda, tá? Ele te pediu os números da Mega da Virada, aquela de 258 milhões. Só que a Mega da Virada, ela acontece uma vez no ano. E você deu os números e errou. Ele vai te procurar de novo? Não, senhorita. Tudo bem. Agora vamos pegar esse da mãe, que você falou pra ele. Então, olha, ô Joãozinho, a sua mãe, ela tá muito desanimada, ela tá muito triste. Então, o que você acha de repente, você ir fazer uma atividade física, caminhar? O que você acha de todo final de semana você levar lá no horto? Isso porque o tarô te respondeu, certo? Aí passa um mês, ele tentou fazer isso, mas a mãe dele não quis. O que ele vai fazer? Pensem comigo. Ele vai tentar uma alternativa nova sozinho, que ele já podia ter feito da primeira vez, ou ele vai te procurar de novo? O que vocês acham? Falem pra mim, escrevam aqui nos comentários. Ele vai tentar de novo sozinho, como ele podia ter feito antes de ter te procurado, ou ele vai te procurar e vai falar, Ícaro, poxa, minha mãe tá triste ainda, cara. Tem alguma outra coisa que você acha que eu posso fazer para ajudar ela? Gente, provavelmente ele vai te procurar de novo. Com certeza.
Por quê? Porque você pegou na mão dele na primeira vez. E aí eu recebo muita gente que fala, Ícaro, como pode você ter tanto cliente? E eu digo, porque o meu atendimento, ele é um atendimento humanizado. Eu pego na mão dos meus clientes. Depois eles vêm responder pra mim, Ícaro do céu, aconteceu aquilo e foi incrível. Ou então, Ícaro, eu não tô conseguindo lidar, vamos marcar de novo. Gente, dúvida, indecisão e problema, eu devo colecionar assim, uns 4, 5 mil por semana de BO. Então vocês entendem a mensagem que você passou pro inconsciente do teu cliente? Eu tenho um problema, não consigo resolver sozinho. Quem vai me ajudar a resolver? O Ícaro. O Ícaro. E isso, não achem que torna o teu cliente dependente emocional de você. Não vai ficar. Porque você contribui com ele. É diferente. É como um psicólogo, vamos assim dizer, tá? Ele vai caminhar com você. É isso mesmo. Você deixa o fardo mais leve para o teu cliente. Porque ele vai parar de gastar energia com um negócio que ele já estava vendo que não estava caminhando, mas ele ainda estava tentando. Porque muitas vezes a gente tem esperança, a gente não quer desistir. Nós somos seres humanos. E aí você vai falar pro teu cliente desistir? Não. Você vai falar, olha, o Joãozinho, cara, isso aqui tá muito difícil. Muito difícil. Para você conseguir atingir isso aqui, ainda vai demorar tanto tempo, você vai ter que fazer conexão com tantas pessoas. E aí ele fala, poxa, será que eu ainda estou disposto? Será que eu ainda quero perder tempo, perder energia, perder dinheiro? E aí o que ele faz? Ele traz a responsabilidade para ele e escolhe. E aí você ganhou o teu cliente. Aí a mágica aconteceu. Aí a mágica aconteceu. E é claro que eu tô dando umas pinceladas para vocês de um pouco da minha história, né? Que é baseado no meu método de leitura. Então, é muito importante que vocês entendam que o tarólogo, como qualquer outro profissional, ele está lidando com um ser humano. Ele está lidando com um ser que já chega para ele meio que nos trancos e barrancos, entendeu? Então, essa questão da humanização e da empatia é fundamental. Sem ela, os seus clientes não ficam. Se você for daquele que vai fazer a previsão, e tá tudo bem se você gostar desse movimento, entenda que você está à mercê do teu cliente fazer aquelas escolhas. E a chance de não funcionar é muito grande. E vocês sabem que eu vou até além. Quantas vezes vocês fizeram um plano na cabeça de vocês de alguma coisa que vocês queriam que acontecesse? Poxa, eu vou levantar, eu vou caminhar, aí eu chego, tomo um banho, lavo a louça e acontece alguma coisa no meio do caminho que você fala, caramba, que da hora! Não saiu como eu imaginava, mas foi muito bom, foi muito legal. Então, mais uma vez, quando você faz uma previsão para o seu cliente, você tira a possibilidade disso acontecer. Porque ele vai se agarrar àquilo com unhas e dentes. E isso
pode sim ficar pesado no mundo dele e energeticamente também ficar pesado no seu. Então, tomem cuidado. Porque você pode ter realmente esse perfil de cliente que só quer adivinhação, mas você também pode oferecer muito mais para ele. Você pode oferecer para ele o caminho. O caminho de fazer aquilo acontecer, o caminho de tornar aquilo mais fácil, ou o caminho de fazer diferente. Ou de meter a cara mesmo e falar, não, eu vou assumir o desafio, vou assumir o risco, vou assumir o BO e vou fazer. Tá tudo bem. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, o mais importante dessa live é, toda vez que você vai para um espaço de fazer uma adivinhação, você está correndo o risco de ser responsabilizado. Toda vez que você mostra as possibilidades de caminho, você está no movimento de contribuir com o seu cliente, devolvendo a responsabilidade para ele, para que ele possa verdadeiramente escolher. E talvez se você ainda não trabalha com tarô, pode parecer a mesma coisa, mas para o teu cliente é completamente diferente. Para ele querer voltar para o teu atendimento. Vocês percebem o risco, gente? É como se você estivesse assumindo toda a responsabilidade por uma decisão que não é tua, é do teu cliente. Por isso que eu digo para vocês, o quanto vocês querem entregar para esse cliente e o quanto vocês querem devolver para ele a autonomia e a autorresponsabilidade da vida dele. Vou dar um último exemplo para vocês. Eu, nos meus atendimentos de tarô, eu não falo sobre traição. Então, por exemplo, chega uma mulher para mim e ela fala assim para mim, Ícaro, eu quero saber se meu marido tá me traindo. Eu não dou essa resposta. O sim ou não. Agora, se ela fala assim pra mim, Ícaro, eu quero saber, meu casamento tá ruim. Eu quero saber se tem como melhorar. Eu quero saber o que meu marido ainda sente por mim. Isso tudo bem. Porque uma coisa é eu fadar ao fracasso. Outra coisa é eu mostrar o caminho para que aquilo mude. E aí, vocês vão me perguntar, mas Ícaro, mas por quê? Eu falo, o tarô, ele não serve só para te mostrar o que está acontecendo. Ele serve para te mostrar um caminho. E se eu te falar, te der o sim para o seu marido estar te traindo, eu não te dou caminhos. É como se eu já estivesse escolhendo por você. E isso é muito importante, meus amores. Outra coisa. É a mesma história da mulher, do menino com a mãe doente. Se a pessoa está desconfiada que está traindo, é porque tem alguma coisa ali. Ou ela está insegura, ou porque o casamento não está legal. Então você percebe que às vezes o cara e a mulher, eles já não tem mais sintonia, já não tem mais vida de marido e mulher, não são mais companheiros. Então assim, trair ou não, não faria diferença no final das contas. Por quê? Porque o casamento já tá ruim. Então o grande movimento aqui é de você ver uma possibilidade para consertar as coisas e não decidir pela pessoa. Porque eu já escutei de amigas minhas que foram em pessoas que fazem adivinhação e a pessoa falou que o marido estava traindo e realmente estava. E aí ela teve uma dor ferrenha e ela me disse, talvez se eu não tivesse tido a certeza daquele momento que meu marido me traía, eu teria tentado salvar meu casamento.
E aí vocês percebem como a pessoa tende a jogar a culpa no outro? Você tirou a escolha dela de certa forma. Então esse é o grande movimento e a grande consciência que eu queria trazer para você, que é terapeuta, que é tarólogo ou que está buscando ser um terapeuta ou um tarólogo. Sempre olhe para o seu cliente com a certeza que a responsabilidade da escolha dele é dele. Não é você que escolhe. Ele precisa escolher. Você mostra os caminhos para que ele escolha. Você pode ser a bússola para ele, mas a decisão mesmo é dele e não é sua. E isso torna tudo muito mais leve, muito mais humano. Ok, meus amores? Que delícia estar aqui com vocês, hein? Quem tá vendo essa gravação, muito obrigado pelo carinho. Eu sou o Ícaro Lopes, eu sou um terapeuta especializado em tarô e esse foi mais um episódio do nosso podcast Tarô do 0 aos 10 mil. Aqui nós falamos sobre os caminhos, os atalhos e os obstáculos para você, saindo do 0, chegar aos 10 mil com a leitura de tarô. Um beijo enorme para você, eu vejo você no nosso próximo vídeo e mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau!